Só falar rapidinho aqui do Wallace que fez o gol, que eu vi muita gente se perguntando sobre ele, né? Pô, quem é esse garoto? De onde surgiu? O Wallace, para quem não sabe, é da base do Vasco. Chegou no ano passado à base do Vasco, veio do Bangu, chegou para disputar o brasileiro de aspirantes, né? O Vasco estava ali com um time sub-20, sub-23, alguns jogadores chegando ao sub-20, alguns estourando em idade sub-20, disputou o brasileiro de aspirantes, que é um campeonato sub-23, e o Wallace veio do Bangu. Ele formado na base do Volta Redonda, estava no Bangu, deu esse salto agora para o Vasco, é a estreia dele. E eu vi muita gente, pô, Garone, o Ramon entrou com um zagueiro pela esquerda e não um lateral. A gente vai falar um pouquinho mais ali à frente, mas antes de eu ir nessa parte tática, o Wallace já jogou de lateral esquerdo também na base, porque muita gente não conhecia ele, mas é um menino de 1,88, ou seja, está com 19, deixa eu até ver a idade certinha aqui do Wallace. O Wallace, não sei se está com 18 ou 19, até para ver o ano, está com 19 anos. Faz 20 agora em março. Faz 20 em março. Então já é, inclusive, um jogador para profissional, né? Um jogador que está na última temporada dele de sub-20. Então, dependendo do campeonato, acho que nem entra. Tem campeonato que é sub-19, né? Então vai acabar sendo um jogador que talvez ganhe um pouquinho mais de oportunidades no time principal. E, cara, hoje em dia é muito comum, eu sempre falo aqui, né, sobre ser jogador de futebol. Até sempre cito uma entrevista recente do João Paulo, que é o coordenador de base do Palmeiras, e a base do Palmeiras super vitoriosa, onde o Paiva, inclusive, passou por lá. Baita formadora de talentos, Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, só para citar alguns, tipo, que saíram ano passado. Né? Então, assim, mas fora isso, tem Gabriel Veron, Gabriel Menino, enfim, tem vários jogadores recentes agora. O próprio Arthur, que está chegando ao Botafogo agora, formado na base do Palmeiras também, voltou do Palmeiras, foi para o Red Bull, Bahia, o Palmeiras já contratou, enfim. Mas é um Palmeiras que forma muito bem, né, nos últimos anos. E o João Paulo fala, nessa entrevista que eu citei, eu já compartilhei lá no meu Instagram, inclusive, ele fala, cara, hoje no Palmeiras é obrigatório o jogador fazer mais de uma função. É obrigatório. É questão de treinamento, não é uma escolha do jogador, entendeu? Não, professor, eu sou ponta direita. Não, mas você vai fazer ponta direita, ponta esquerda, então você vai trabalhar como ala também aqui. Vem jogar um pouquinho por dentro, deixa eu ver como é que você funciona aqui como um 10. Então é obrigatório na formação do Palmeiras, não é uma opinião minha, é uma informação que o próprio João Paulo fala, que os jogadores precisam fazer mais de uma função. E eu bato muito nessa tecla aqui, né? O pessoal, não, que fulano é zagueiro, fulano é lateral. Primeiro, o cara é jogador de futebol. Aí, dentro da característica dele, você tenta adaptar como ele vai jogar melhor diante de cada jogo. Hoje, por exemplo, aliás, não só hoje, se a gente parar para analisar os 2 primeiros jogos do Vasco também no Carioca, o Vitor Luiz, quantas vezes ele foi à linha de fundo? Quantas vezes o Vitor Luiz subiu para atacar? A estrutura do Vasco nos últimos jogos não era exatamente o Vitor Luiz segurando numa linha de 3 para liberar o Paulinho pela direita? Então, qual é a diferença de você ter um lateral formado como lateral jogando ao lado de zagueiros ou um zagueiro de origem jogando ao lado de outros zagueiros? Nenhuma. Se aquele lateral não vai ter uma obrigação ofensiva, se ele não vai ser aquele cara que vai ter que conduzir até a linha de fundo, ele pode construir mais de trás. Quem constrói mais de trás é exatamente o zagueiro, o volante. Então você não precisa, tanto que muitas vezes a gente tem visto os times usando volantes como zagueiros, como tem sido o Souza, que foi mal no jogo de hoje, acaba sendo, talvez saindo como o maior vilão do jogo pela falha no gol, e com razão, porque falhou, errou o tempo ali de bola, foi tentar ir no corpo do jogador. Um cara experiente como ele perdeu uma bola daquela, perdeu na malandragem sendo veterano. Aí não tem como, né? Mas é muito comum você ver esses jogadores, volantes, vindo para zagueiro. Então não é tão diferente de um lateral que simplesmente vem um pouquinho mais para o lado, ainda mais se você for um lateral mais defensivo. Então o Wallace pode fazer essas duas funções. Assim como a gente já falou que o Oliveira chegou ao Vasco, o Lucas Oliveira já jogou de lateral direito, o João Vitor já jogou de lateral direito. Então não é, um improviso. O Wallace não foi improvisado como lateral, ele já jogou como lateral em outros momentos. Ele pode fazer a função de lateral, ele pode fazer a função de zagueiro. Quem define isso? O treinador. Né? E o Vasco já, nos últimos 2 jogos, fazendo essa estrutura de saída de 3, segurando muito mais o Vitor Luiz. Então, exatamente para você liberar depois o Puma, que entrou na vaga do PH, o PH não fez um bom jogo,
é ele quem perde a bola no lance do gol, inclusive. Para você liberar o Puma lá pelo outro lado, você entra com um jogador ali que tem mais característica defensiva. O escolhido foi o Wallace, e não foi um gol por acaso, né? Falei que o Wallace tem 1,88 m, e o Wallace, antes de marcar o gol, ele já tinha ganho 3 bolas aéreas ali. Vinha demonstrando naturalmente um nervosismo inicial, estreia do menino, um jogador que há menos de um ano estava no sub-20 do Bangu. Imagina o salto desse garoto. Quantos jogadores não estão nesse momento num sub-20, sub-17 de clube pequeno, tem com uma incerteza ainda muito grande sobre a carreira. Não é nem se ele vai jogar num Vasco, se ele vai conseguir jogar no profissional do Bangu, para tentar se estabilizar, para conseguir, sabe, um contratinho ali a cada 6 meses, muitas vezes, porque essa galera que joga em clube pequeno não assina contrato longo. Então esse menino dá um salto, né, de estar ali no Volta Redonda no ano, na base do Bangu no outro, e chega na base do Vasco e de repente já dá um salto grande assim para o profissional, né, podendo estrear e principalmente marcar o gol. Então era natural que ele tivesse um nervosismo nas primeiras jogadas. Ele ganha ainda 2, 3 bolas por cima, ele ganha 2 por cima e uma ele mata errado no peito, um escanteio que vem da esquerda. Na quarta chance que ele tem, ele sobe e marca o gol do Vasco no cruzamento do Hugo Moura. Então, muito legal. Eu sempre falo aqui que o estadual, para mim, é muito... Eu gosto muito de estaduais de maneira geral, porque é uma grande forma de você abrir portas, tanto no pequeno quanto no grande, quando você inicia com essas equipes B, C, D. E, cara, isso muda a vida de uma pessoa, não é só mudar a carreira, isso muda a vida de uma pessoa. Então, que bom que saiu de um gol de um menino assim como o Wallace. Espero que ele saiba aproveitar esse momento para ter uma carreira longa, que siga evoluindo e tenha um crescimento muito grande. Você conseguir um jogador de boa qualidade, canhoto, alto, como é o Wallace, que pode ser um zagueiro, pode ser um lateral, se bem trabalhado, se bem lapidado, se com cabeça no lugar, você tem um baita jogador ali. Sempre falo aqui, né, da importância e da raridade dos zagueiros canhotos, como vale muito um zagueiro canhoto hoje em dia no mercado, principalmente que ele tem a qualidade na construção, e a gente vê isso com o Léo altamente questionado no Vasco, sendo negociado por 12 milhões, altamente questionado no São Paulo, chegando ao Vasco por 16. Imagina um cara estável, né, com a carreira consolidada, bem defensivamente, capacidade de construção. É um jogador que é muito valioso no mercado, se tiver uma boa bola longa, uma boa diagonal, uma boa leitura de jogo, visão de jogo, vale ouro, né? Para times que hoje precisam dessa bola longa, principalmente para fugir de pressão mais alta, de conseguir verticalizar o jogo. Então é um menino para a gente ficar de olho como é que vai ser o amadurecimento dele, muito jovem, iniciando, mal chegou no Vasco, mal jogou na base do Vasco, já tem uma chance agora de jogar no profissional e fazer gol. Espero que saiba aproveitar esse bom momento e tenha a cabeça no lugar, porque eu sempre falo aqui, é o momento mais difícil do jogador, de quem vai iniciar a carreira. É o maior salto. É quando você passa de um desconhecido na tua rua para um cara com visibilidade nacional. Isso, para um menino de 18, 19, 20 anos, é muito grande. Até outro dia eu estava brincando com um amigo meu, cara, não lembro quem que eu estava falando, a gente estava falando sobre isso mesmo, né? Eu falei, cara, a gente duro, com 18, 19 anos, a gente conseguiu o primeiro emprego ali, o primeiro salário, a gente não tinha cabeça para gastar. Imagina um cara que, sabe, ganha uma grana muito maior, às vezes mais do que a gente ganha hoje como adulto, o menino começa a ganha visibilidade, sabe? Então é difícil realmente você trabalhar isso. Espero que o Wallace tenha um bom desenvolvimento, tenha a cabeça no lugar e que seja só o início da trajetória dele, não só no Vasco, mas como profissional.